Meus amigos, o mundo inteiro parou esta semana para ouvir notícias a respeito da decretação da prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E fica a grande interrogação. Poxa vida, por que uma prisão domiciliar? Por que que as pessoas, outras, vão para um presídio, uma cadeia pública, algo assim, e um ex-presidente vai para a prisão domiciliar? Uma coisa confortável, tranquila, onde ele tem tudo à sua disposição, porque, afinal, ele está na casa dele. Ele tem piscina, ele tem uma academia de ginástica, ele tem os amigos, ele tem a comida boa, uma cama boa para dormir com ar-condicionado, se for o caso, calefação, tudo, enfim, que uma pessoa de poder tem em mãos. Bom, esta vai ser a nossa discussão de hoje. O que, afinal de contas, significa e quando a prisão domiciliar pode ser decretada? E a gente vai conversar agora sobre este assunto com um especialista em direito criminal, o doutor Rogério Matos, que está aqui com a gente no canal GG News. Mas não se esqueça, agora, antes de entrar na entrevista, você chegue aí embaixo e dê uma assinadazinha. Assine o nosso canal e dê um like nesta nossa reportagem. Doutor Rogério, como vai? Bom dia, tudo bem? Genildo, bom dia aos seus espectadores. Tudo bem. Vamos lá. Bom, Genildo, antes de mais nada, eu queria dizer a vocês o seguinte. A prisão domiciliar é uma prisão onde o magistrado ele pode substituir a prisão preventiva por essa modalidade de prisão, ok? Ela está prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal Brasileiro. E lá ele é taxativo em relação às hipóteses que cabem à prisão domiciliar, que é o sujeito tem que ser maior de 80 anos, ou seja, essa hipótese aqui não é hipótese de ser idoso, não. Ele tem que ser super idoso, porque, de acordo com o Estatuto do Idoso, igual ou maior a 60 anos, já é considerado idoso. Para o juiz decretar a prisão domiciliar, ele tem que ter a idade superior a 80. Então, há uma grande confusão entre ser idoso e ter mais de 80. Não okay? Significa, então, que a pessoa idosa tenha automaticamente o direito. Não é isso. Se ele tiver 79 anos, ele é idoso, mas se for só por essa hipótese de idade, ele não poderá ter o benefício, entre aspas, da prisão domiciliar. Tem outras hipóteses. Estado de extrema gravidade de doença. Vou dar um exemplo. Um câncer terminal. A pessoa já está bem assim, em estado já para evoluir a óbito. Aí o sistema carcerário não consegue lidar com isso, também se consegue. Tem outras hipóteses. Mulher grávida, basta o simples fato de estar grávida. Inclusive, antigamente, como a mulher... Olha como isso é interessante. Até pouco tempo, como a mulher tem direito à visita íntima, como o homem também tem, algumas mulheres usavam desse instituto, e tem decisões no país, até recentes, e engravidavam e depois requeriam o benefício da prisão domiciliar em substituição da prisão preventiva. Ok? Certo. Eu vou tentar ser o menos técnico possível, porque eu sei que seu público é mais não ligado à área jurídica, mas, assim, o artigo 318 do Código de Processo Penal, ele prevê a prisão domiciliar em caso de inquérito policial, ou seja, se a pessoa estiver indiciada, ou acusado, em caso de processo criminal. São essas duas hipóteses, desde que ele esteja preso preventivamente. Para preventivamente se encaixar no rol do artigo 318, aí o juiz poderá, dependendo da situação, conceder a prisão domiciliar. Agora, o que você deve estar querendo saber? Como essa prisão domiciliar é ficar em casa, fazer o que quiser?
Ah, é isso que eu quero saber. É o que eu imagino daqui, porque eu fico pensando, ó, o cara tá numa mansão, ele vive numa casa muito boa, num baita apartamento, numa cobertura, então para ele é muito fácil ficar o dia todo lá dentro de uma piscina, né? Não sai para lugar nenhum, mas ele, de qualquer maneira, ele tem à disposição dele uma boa comida, uma piscina, ele tem a sauna, ele tem uma bike, ele tem uma academia, tem tudo, tudo dentro. Então eu quero saber como é isso. Vamos lá, Genildo. É porque aí você está pensando no milionário. Mas vamos lá, a pessoa domiciliar cabe para o cara que tem uma residência humilde e para o cara que cabe que tem uma mansão. Mas o importante da prisão domiciliar é que entenda-se que ela é como se você estivesse realmente no presídio ou numa cadeia pública. Você tem as mesmas restrições. Não pode ter acesso a celular, não pode ter acesso a visitas, não pode sair em horário nenhum. Vamos dar um exemplo. Até amigos próximos, para que adentre nessa casa, tem que ter uma prévia autorização da autoridade que decretou a prisão domiciliar. Ok? Só está autorizado entrar advogados desde que estejam habilitados como defensor da pessoa que está com a liberdade restringida pela prisão domiciliar. Eles devem ter uma procuração registrada na justiça, é isso? Não, vamos lá. Se eu sou advogado de alguém no inquérito policial, eu tenho uma procuração no inquérito policial, é óbvio que eu sou advogado e automaticamente eu teria acesso à prisão domiciliar do meu cliente para tratar de assuntos sobre a prisão. Mas agora, nesse momento em que você vai fazer uma visita, você tem que comunicar à justiça toda vez ou fica com a entrada livre? As pessoas que têm autorização nos horários determinados, depende da decisão. Sim. Vamos dizer que sai a decisão porque você pode entrar durante o período diurno. Aí você vai entrar as pessoas que estão autorizadas ou os advogados devidamente habilitados. Certo. Qualquer pessoa diferente disso não pode adentrar. Eu vou mais além, Genildo. Até para sair, para se tratar de problemas de saúde. Vamos lá. Vamos dizer que a pessoa esteja numa prisão domiciliar pelo o parágrafo 2º do artigo 318 do Código de Processo Penal, que é extrema doença. Ok? Ele está lá porque ele está em extrema doença. Vamos dizer que ele precise sair para fazer uma consulta médica. Ele tem que pedir autorização judiciária. Sim. A única exceção é em caso de extrema necessidade. Tipo assim, passou mal, algo extremamente emergencial, aí é óbvio que justifica a saída emergencial. Sair de ambulância, você não vai ter tempo hábil de pedir ao judiciário, não faz sentido. Ok? Sim. Então, assim, é como se estivesse na prisão. Todas as restrições da prisão, eles têm na prisão domiciliar. Agora, você tocou num ponto importante. Como a gente vê muito prisão domiciliar a réus que cometem crimes do colarinho branco, e, por óbvio, são pessoas abastadas financeiramente, milionárias, algumas até bilionárias, e, por consequência da sua riqueza e do seu capital financeiro, conseguem adquirir grandes mansões, então acaba tendo, assim, um conforto que não há na cadeia pública ou na penitenciária. Porque, por exemplo, vocês aí que tem 15 cômodas, o cara pode transitar lá dentro normalmente, mas ele não pode sair. Certo. Agora, Nildo, como eu te disse, há de regra que na legislação, o Código de Processo Penal diz que a prisão domiciliar ela é substituta da prisão preventiva. Se alguém no país descumpre uma medida cautelar, como, por exemplo, o caso do ex-presidente da República, descumpriu uma medida cautelar, o que cabe é prisão preventiva. Certo. É prisão preventiva. Artigo 312, parágrafo 1º. Prisão preventiva. Por que houve a decretação, então, da prisão domiciliar nesse caso? Se ele descumpriu. Eu também queria entender. Porque a legislação, o Código de Processo Penal, no artigo 312, parágrafo 1º, diz que, em descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, as medidas que o
o ex-presidente tinha, que aparentemente foi descumprida, não sei, o instituto para coibir seria a prisão preventiva. Uhum, não sei se foi decretada a prisão preventiva que eu não tive acesso, e depois foi convertida em prisão domiciliar na mesma decisão, não tive acesso à decisão. O que eu estou te falando é algo meramente técnico que está no Código de Processo Penal e que tem que ser seguido por qualquer pessoa. Muito bem, então. Agora, me chama a atenção uma coisa. Ele está, como você diz, proibido de usar telefone celular, de fazer contatos externos, como se fosse realmente dentro de um presídio. Só pessoas autorizadas. No caso da prisão domiciliar, apenas as pessoas que residem com ele, parentes próximos, não é verdade? Pessoas da família mesmo que estejam lá já morando. Quem é que fiscaliza tudo isso, doutor Rogério? Em relação à saída especificamente, normalmente se coloca uma tornozeleira eletrônica. No caso, ele já tinha. Já tinha. Certo. Então aí você consegue fiscalizar a saída. A saída. E em relação à entrada e saída de pessoas, aí, no caso de uma pessoa pública e famosa, acaba sendo negativo do ponto de vista negativo para ele, se quiser burlar a lei, mas positivo do ponto de vista do Instituto. Porque a imprensa provavelmente vai ficar de campana. Uma pessoa pública descumprir. Porque o judiciário não tem como fiscalizar, Genildo. Todas as prisões, assim, se está entrando, não vai botar uma câmera de segurança na porta para dizer, está entrando e saindo tal pessoa. Entendeu? Há descumprimento? Provavelmente há e muito. Não estou falando no caso específico. Mas em outras pessoas que não são tão vigiadas por não serem públicas, pode ser que, eventualmente, entre um ou outro, sem saber. Mas se souber, prisão preventiva, ok? A domiciliar qualquer descumprimento, prisão preventiva. Uhum. Ok? E aí ele vai responder, a pessoa, o processo todo, até que eventualmente consiga-se ou não uma revogação dessa prisão preventiva. A prisão domiciliar, de regra, ela é para indiciados ou acusados. Mas existe já nos tribunais superiores decisões de colocarem em prisão domiciliar condenados em estado assim de doenças terminais e etc. Tal. Mas é uma construção de jurisprudência dos tribunais superiores. Muito bem, então. Você fala, ou a gente fala aí, de proibição de uso de telefone e tudo mais, e eu fico aqui imaginando uma coisa. A pessoa que é casada, a mulher tem um telefone celular, o filho tem outro telefone celular, o sobrinho, e todo mundo mora dentro de casa. A secretária, a empregada doméstica, enfim, aquela que trabalha, a diarista, quem quer que seja. Como é que a justiça vai comprovar que aquela pessoa não pegou um telefone emprestado para fazer uma ligação? Existe esse mecanismo de fiscalização? Veja bem, normalmente essas decisões fazem busca e apreensão primeiro de tudo que tem lá, de telefone, etc. Tal. Deve ter ocorrido o caso em relação a ex-presidente da República, deve ter recolhido os aparelhos de telefones celulares. No caso dele, pelo que foi noticiado, o que foi apreendido, não houve busca na casa dele, mas o que foi apreendido foi apenas o telefone celular que ele conduzia no momento em que ele foi abordado pela Polícia Federal na porta do condomínio onde ele morava. Então, recolheram o telefone dele. Não se falou em busca, ou não houve busca na casa dele nesse dia da decretação. Ok, mas você há de concordar que esses telefones podem estar por interceptação telefônicas de forma popularmente grampeados, né? De forma irregular. Podem estar por interceptação telefônica autorizada por ordem judicial em sigilo absoluto, e a Polícia Federal pode legalmente estar observando isso. Uhum. Então, eu penso que no caso específico de uma pessoa bastante pública, seja temeroso utilizar de qualquer meio, porque a gente não sabe se há uma investigação mais aprofundada em relação à interceptação telefônica legalmente estabelecida. Certo. Você é um advogado criminalista, eu sei que você defende causas e mais causas por aí dentro dessa sua área, e eu creio que você já tenha defendido alguém que passou por essa situação de ficar em uma prisão domiciliar. Já passou, doutor? Sim, já fiz o requerimento e consegui por extremo, para a pessoa estar bastante debilitada com câncer, por exemplo.
Ah, certo. Mas já houve o caso de uma pessoa, diria assim, normal, do ponto de vista de saúde e tudo mais, e que não fosse idosa, ter na sua defesa Não, sido ainda não, mas existem as hipóteses taxativas. Acima de 80, extremamente debilitado de saúde, mulher grávida, mulher com filho até 12 anos em casa. Sim. Vamos dizer que a mulher foi presa em flagrante ou preventivamente e ela consiga comprovar que ela tem um filho menor de 12 anos, ou seja, criança. Pelo Estatuto da Criança e Adolescente, até 12 crianças. Uma criança, ela por direito, poderá decretar a prisão domiciliar dela. Desde que ela more sozinha, né? Não. Aí é a diferença. Aí é a diferença. Que até assim, em relação ao homem, há uma desigualdade. Vamos lá. A mulher ter um filho até 12 anos, ela poderá ter o benefício da prisão domiciliar. Já no caso do homem, é nessa hipótese que você falou. Só se a criança depender única e exclusivamente dele. Tá. Então, assim, o legislador, mais uma vez, beneficiou a mulher, e dessa hipótese eu não entendo por quê. Certo. Não entendo por quê. Muito bem, então. Voltando ao caso do seu cliente, né, que foi colocado em prisão domiciliar, qual é o relato que ele faz sobre a sensação de estar preso dentro de casa? Há muita reclamação? Veja bem, já foi no passado, ele já até faleceu. Então, o que acontece? Estava restringido, estava debilitado, não saía de casa, não descumpria, e acabou falecendo. Mas, assim, Genildo, é realmente uma prisão. Certo. Prisão. Tanto que chama prisão domiciliar. É diferente, Genildo, vamos lá, para poder ficar claro. É diferente daquela restrição aquelas que as pessoas chamam de prisão domiciliar erroneamente, aquela restrição que o presidente até estava, o ex-presidente estava, de ter que se recolher a seu domicílio no período noturno. Essa é uma medida cautelar, mas não é uma prisão domiciliar. Certo. Apesar de você estar recluso no período noturno no seu domicílio. Então, há uma diferença também. Aí ele não pode sair em horário algum, salvo sob autorização judicial. Só isso é que pode fazer com que ele possa sair, não é isso? Ou autorização judicial, ou algum instrumento que tenha revogada, venha revogar. Certo, muito bem, então. Você acha, então, que não existe essa história de ser confortável, só o fato da pessoa estar com a sua liberdade restringida, isso aí já é um incômodo, né? Eu imagino, Genildo, que possa ter até um certo conforto para quando o cara tem uma supermansão. Comparado à restrição de uma cadeia pública ou de uma penitenciária, ou do sistema, o centro de observação penal. Aí sim há. Mas é uma prisão. É uma prisão e tem as mesmas restrições de entrada, por exemplo, para visita no presídio. Tem que ser autorizada, a pessoa autorizada, entendeu? Muito bem. É uma prisão. É isso aí. Doutor Rogério, obrigado mais uma vez pela sua presença e a sua aula jurídica aqui com a gente. Obrigado. Tá bom? Forte abraço. Tchau.